isso. No texto que nós lemos em Salmo 51, diz a palavra de Deus que o grande temor de Davi não era perder o reino. A oração de Davi no Salmo 51 é uma oração desesperada. A oração de Davi é uma oração de alguém que estava sentindo a coisa feia. Alguém que tinha consciência para perceber que estava correndo o risco de se desviar, de enfraquecer ou de perder tudo que Deus tinha para ele. O problema é que muitas pessoas estão com seu discernimento cauterizado, estão correndo perigo, estão à beira de Deus rejeitá-las, estão à beira de Deus desistir delas, porque Deus espera por ti, gente. Ele espera um pouco Ele espera, e quando Ele percebe que você está rejeitando, Ele vai e levanta outro para fazer aquilo que Ele tinha para ti. E algumas pessoas não discernem isso. Davi, percebendo que estava correndo perigo, ele faz essa oração. E você vê o desespero de Davi em Salmo 51, porque o grande temor de Davi não era perder o reino, não era perder seu dinheiro, sua riqueza, sua fama, seu cargo, seu posto, sua estabilidade. O grande temor de Davi era perder a presença de Deus, porque ele sabia: eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a presença de Deus, de nada me vale. Escuta, eu estou te falando. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Quem está de bem com Deus, está de bem com a vida, e quem está de mal com Deus, está de mal com a vida. E Davi expressa isso aqui. Acompanhe comigo no versículo 8. Você pode ler na tua Bíblia. Versículo 8, Davi está dizendo: faz-me ouvir gozo e alegria. Na tradução da linguagem de hoje diz: faz-me ouvir outra vez sons de alegria e sons de felicidade. Porque apesar de Davi ter dinheiro, apesar de Davi ter status e ter uma boa condição e boa comida, não faltava nada, mas Davi tinha perdido a alegria, tinha perdido a felicidade. Davi tinha perdido o prazer, porque Davi tinha perdido a presença de Deus. E ele está dizendo aqui: Senhor, faz-me novamente ouvir som de alegria. Davi já tinha perdido a alegria. Por isso que Davi expressa em Salmo 32, versículo 4, Davi diz: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, diga comigo, humor, se transformou em sequidão de estio. Isso que eu estou te falando. Se o teu nível espiritual, se a tua comunhão com Deus, se o teu relacionamento com Deus sobe, o teu humor, ele demonstra isso. Se a tua vida espiritual está boa, está edificada, você está buscando Deus, você está em níveis altos, você enfrenta as lutas diferentes, você tem alegria, você tem motivação, você tem paciência, você administra as crises, os problemas na tua família com outra cabeça, com outra atitude. Você tem mais paciência com os filhos, quando você está bem com Deus, quando você está orando, está cheio de Deus, tem níveis altos de unção. Pode estar no meio de problemas, mas você consegue ter alegria. É como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Estás passando por luta, poderás passar por uma adversidade. Alguém diz: fulano, que baita problemão esse teu, olha, estou preocupado contigo, porque está te acontecendo. Você: não, tranquilo, Deus está comigo, isso é questão de tempo, e em breve Deus vai me dar vitória, vai dar tudo certo. Mesmo no meio de uma prova, essa pessoa consegue animar quem veio lhe consolar. Quando você está em níveis altos, é uma coisa, quando você está em níveis baixos, é diferente. O teu humor se transforma. Você fica irritado, você fica rabugento, você fica pavio curto, você fica sem paciência, você fica estourado, você explode rápido. Por isso que Davi está dizendo em Salmo capítulo 32, Davi expressa isso. E Davi diz: pois de dia e de noite tua mão pesava, culpa, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi ficou uma pessoa difícil de aturar. Davi estava de mal com a vida. Por que de mal com a vida? Porque estava de mal com Deus. E Davi está clamando aqui, dizendo: eu não quero mais isso. Eu não quero estar estressado, irritado, incomodado, xarope, descontente, para estar falando alguma coisa. Senhor, ele ora no versículo 8: faz-me ouvir novamente sons de alegria e de felicidade, e que eu possa voltar a sentir a felicidade que eu sentia
que eu tinha. Porque a felicidade verdadeira não está no dinheiro que tens no bolso. A essência da felicidade verdadeira não está no carro que você tem. A essência da felicidade verdadeira não está na casa linda que você tem. A essência da felicidade verdadeira está na presença do Espírito Santo, radiando no teu coração e na tua vida. Aí está a essência da nossa felicidade. É a presença do Espírito Santo. E Davi está pedindo: Senhor, eu não quero estar assim, me sentindo dessa forma. Verso 8: eu quero ouvir de novo a alegria. Eu quero voltar a sentir esse contentamento, essa felicidade. Eu quero voltar a ser feliz de novo. E no versículo seguinte, no versículo 10, você pode acompanhar comigo. Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Você vê que Davi clamava para o renovo. Davi clamava uma vontade nova. Renovo é isso, é sentir vontade de novo. Pastor, eu tinha uma vontade de orar e eu perdi, então renova a vontade de orar. Pastor, eu tinha vontade de consagrar e agora eu já não tenho mais essa vontade. Então, Senhor, renova em mim essa vontade, reacende a chama. Eu creio que é uma das coisas que mais como igreja estamos precisando, cada um de nós. Que Deus renove a vontade, que Deus renove a chama, que Deus renove as forças, que Deus renove a paixão. Davi diz no versículo 10: cria em mim um coração puro e renova, dá-me uma nova vontade e firme. Davi clamava para o renovo, porque escuta o que eu estou te falando, com a presença de Deus na tua vida é uma coisa, sem a presença de Deus é outra coisa. Tu tem 4 atividades na escala. Tu é obreiro, 4 atividades na escala. Tu está debaixo da unção. No outro mês sai 8. Está debaixo da unção, diz: uau, 8 atividades, 8 compromissos. Glória a Deus, Deus vai ser comigo. Uau, que privilégio. E tu faz com alegria. E tu faz as 8, cumpre as 8 escalas com alegria e com privilégio, desfrutando felicidade extrema de poder estar sendo usado por Deus. Mas sem a presença de Deus, cumprir 2 escalas por mês é um peso. Pá, tem que ir hoje, estou na escala. Me botaram na escala de novo. 3 domingos na corrida. 2, pastor que se enganou. Porque assim, com a presença de Deus, é um gozo, é uma alegria, você desfruta, dá prazer. Sem a presença de Deus, até a obra de Deus torna-se um peso. Isso que eu estou te falando. E eu pergunto: Deus te chamou para coisas grandes, e você quer cumprir teu ministério se arrastando, ou sentindo peso? Ou você quer cumprir o ministério desfrutando do privilégio de ser instrumento, um agente de milagre, ser os olhos de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus aqui nessa terra, dar continuidade no trabalho que Jesus deu? Você tem uma escolha: você faz na tua força e você se esgota, ou então você faz na força e no poder do Espírito Santo, e tu verás milagres te acompanhar, porque milagres seguirão aos que creem. A presença de Deus faz toda a diferença. Quando se pode aplaudir essa presença poderosa que está aqui e que tem nos acompanhado a cada dia, faz toda a diferença. Davi está orando aqui no versículo 11, você pode perceber o que Davi diz no versículo 11: não me lance fora da tua presença. Olha o que ele diz, versículo 11: não me lance fora da tua presença. Porque Davi está orando isso, pedindo socorro. Não me lance fora da tua presença significa: não quero perder sua presença, porque sem a presença de Deus vem derrota, vem sequidão. Pois Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor você não faz nada, você não pode nada, você não é nada. Davi pede no versículo 11: não me lance fora da tua presença. E no versículo 12, você vê que Davi segue orando. No versículo 12 ele diz: dá-me novamente a alegria da salvação.
torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe o que Davi estava pedindo? Davi disse: Senhor, eu quero de volta a alegria da salvação. O que é essa tal alegria da salvação? O que é essa alegria da salvação que Davi está pedindo? Que alegria é essa da salvação? Quando Davi ora no versículo 12, diz: dá-me novamente, torna a dar-me a alegria da salvação. O que Davi está pedindo exatamente: eu quero ter de novo o encantamento, eu quero ter de novo fervor no meu coração, eu quero voltar a ter a paixão, eu quero voltar a ter a gana que eu tinha. Porque isso é o que Deus espera, que você fique contando os dias para vir à casa de Deus. Sabe o que Deus espera? Que chegue sábado, você está na sexta e você está feliz, e você está contente. Olha para cá, e é sexta-feira, e você está tão feliz sexta-feira, e você está esfregando as mãos, você está uau! E alguém diz: fulano, por que estás tão feliz? O que está acontecendo? Por que estás assim? Porque amanhã tem culto na igreja. Não vejo a hora, não vejo a hora. Sabe quem tem isso mais? Os novos convertidos. Bem provável que muitos que vão se batizar no dia 21 tem mais isso do que muitos obreiros que deveriam ter mais. Sabe o que significa isso? Torna a dar-me a alegria da salvação, torna a dar-me o encantamento. O encantamento que Davi tinha quando ele falou: é só falar de ir na casa de Deus, eu já abro o sorriso. Davi escreveu em Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer me deixar feliz? Quer me alegrar? É só falar de ir no culto, para mim, estou dentro. Falou aí no culto, falou para a igreja, é comigo mesmo. Esse era o espírito que tinha Davi. Prefiro estar um dia no pátio da igreja do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Torna a dar-me a alegria da salvação. Você não pode perder o encantamento, você não pode perder o primeiro amor. Por isso que o Senhor Jesus falou para uma das igrejas da Ásia: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É exatamente isso. O primeiro amor é a alegria da salvação. Você não pode perder isso. Busca que isso se renove. Só tem um lugar que isso volta, ou que isso se mantém. Esse lugar chama-se presença de Deus. Não tem outro lugar capaz de manter essa chama acesa, a não ser a presença de Deus. Pois eu te digo, o querer de Deus é agir na tua vida de uma tal forma, para que o fogo jamais se apague. A Bíblia diz: o fogo não se apagará, arderá continuamente sobre o altar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, toda semana, todo mês, janeiro, fevereiro, março, todo o tempo, Deus está contigo, e você precisa entender isso. Sua presença está conosco. Davi segue orando. Veja o desespero de Davi. Davi estava desesperado, porque Davi sabia: se eu não fizer algo, eu vou me desviar. Se eu não fizer algo, eu vou perder a salvação. Se eu não fizer algo, vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com outros, e eu não quero. Versículo 11, ou versículo 12b, olha o que ele fala: dá-me novamente a alegria da salvação, e me conserva, ou conserva em mim, um espírito voluntário. Davi está pedindo: eu quero ter um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, não me deixa parar, porque às vezes eu tenho vontade de parar, porque às vezes o inimigo faz pressão e quer que você pare. Então Davi está dizendo: me mantém, me sustenta com espírito voluntário. Sabe o que significa isso? Envolvimento, significa serviço. Espírito voluntário significa se dispor. Em outras palavras, não me deixa parar, não me deixa enterrar meus dons. Eu quero estar envolvido, porque se você para, vai ser pior recomeçar. Tem gente aqui que o inimigo tem tentado fazer você parar. Pois eu te digo, uma é a força para continuar, e 10 vezes mais é a força para voltar se você parar. E é perigoso. Se você já acha que muitas vezes não tem força para continuar, imagine então se você vai ter força para retornar depois que você parou. Porque se você, para continuar, tem que impor, colocar uma força. Quantos sabem que se você não se esforçar, você para? É ou não é? Você tem que se esforçar, você tem que pôr uma força para continuar. É ou não é, Paulo? Ou tu já não sentiu, Paulo, vontade de parar dos semeadores alguma vez? Não dá vontade às vezes? E tu tem que ter força para continuar, para manter o time
animado, para motivar eles. Agora, quando uma pessoa para, a força que ela vai ter que fazer para voltar a andar é no mínimo 10 vezes maior do que ela faria para continuar. O que é mais sábio? O que é mais prudente? O que é mais inteligente? Se esforçar para continuar ou parar e depois tentar voltar? Porque o diabo te engana. Não, dá um tempo que você descansa. Dá um tempo para você renovar as forças. Conversa fiada do capeta. Quanto mais tempo você dá, mais fraco você fica. Você não se fortalece dando tempo. Ou será que você não aprendeu? Quando a namorada pede um tempo, na verdade elas querem só uma desculpa esfarrapada. Ou será que você não aprendeu que quando o namorado, vamos dar um tempo? Que tempo nem tempo? De cada 10 tempos que pede, 9 não volta. É só conversa para boi dormir. Então você já aprendeu isso na prática do dia a dia. Agora vai deixar o inimigo te enredar. Não, dá um tempo para melhorar a coisa. Não podemos ser ingênuos na vida espiritual. Me sustenta com o espírito voluntário. E vamos para a Bíblia. Versículo 11. Não me lance fora da tua presença. E aqui está o grande quê de Davi, da sua oração. Não retire de mim teu Santo Espírito. Vamos dizer isso junto? Eu digo e você repete, porque esse é um clamor da nossa alma como igreja hoje. Esse é o nosso clamor. Repita após mim, diga comigo: não retire de mim teu Santo Espírito. Juntos agora, sem repetir, juntos, vamos dizer ao Senhor: não retire de mim teu Santo Espírito. Tu pode perder tudo, mas você não pode perder a presença de Deus. Porque ainda que tu perca tudo, se tu tiver a presença de Deus, tu recupera tudo, é melhor. Mas se tu perder a presença de Deus, tu pode ter tudo e não te vale de nada sem a presença de Deus. De nada adianta. Não retire de mim teu Santo Espírito. Sabe por que Davi estava chorando nessa hora? Sabe por que Davi clamava e dizia: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retira de mim teu Santo Espírito. Escuta, porque Davi já tinha ouvido esse filme, já tinha visto esse filme antes. Davi sabia o que acontecia quando o Espírito Santo se retira de uma pessoa. Davi já tinha acompanhado várias histórias. E Davi disse: eu não quero que aconteça comigo o mesmo que eu vi acontecer com outros. Eu não quero passar pelo mesmo. Sabe do que eu estou te falando? Davi, quando era um guri, quando era um menino ainda, Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi ouvia a fama de um homem chamado Saul. Davi ouvia falar do rei da sua nação, homem influente, importante. E todos falavam que ele era vitorioso. E todos diziam que ele era profeta e profetizava. E todos diziam que Deus o ungiu, que Deus era com ele. E Davi se criou ouvindo as histórias lindas e admirava o rei sem conhecê-lo. Davi conhecia de ouvir falar a história de um rei muito importante, de um rei que Deus respaldava, de um rei que tinha um favor de Deus. Mas diz a Bíblia que os anos foram passando e Davi veio a conhecer esse rei. E quando Davi se encontra com esse rei, Davi não vê um rei como ele ouviu a história. Davi encontra um medroso, Davi encontra um covarde. Sabe onde que Davi se encontra com Saul e reconhece o rei? Quando o seu pai diz: Davi, vai ao campo levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. E Davi, quando chega na guerra, Davi vê o Golias 40 dias afrontando o exército de Deus. E Davi vê e conhece o rei que ele tinha por famoso, por forte, por corajoso, por um homem de Deus, respaldado pelo Espírito Santo. E sabe o que Davi vê? Um derrotado. Davi vê um covarde, Davi vê um medroso. Davi vê alguém que não tinha mais unção. Davi vê alguém, uma caricatura de um vencedor. É o que Davi vê. E Davi vê mais. Davi vê esse homem se afundar na depressão. Davi vê esse homem se afundar na doença chamada hipocondria. E tamanho era a sua tristeza noturna, que ele chorava que nem criança, e que tinha medo de dormir sozinho à noite. Depois de ser um guerreiro corajoso, agora era só uma falsa imagem daquilo que um dia foi. E Davi era chamado para tocar harpa. E Davi tocava harpa para que esse homem pudesse dormir e pudesse se acalmar. Isso que Davi via. E Davi pôde enxergar o que aconteceu com esse homem, um homem que tinha tudo para vencer, um homem que era um vencedor, um homem que era usado por Deus e admirado por toda a nação.
e que terminou sua história derrotado, fracassado, envergonhado, terminou sua história como alguém que se envolveu com feitiçaria, procurando cartomante, feiticeira, terminou sua história tão derrotado ao ponto de cravar uma espada no seu peito e tentar o seu próprio suicídio, E Davi viu essa história. Davi acompanhou toda a história, acompanhou o tempo que esse homem tinha a presença de Deus e o que Deus fazia com ele. E Davi também acompanhou e viu o que aconteceu com esse homem depois que a presença de Deus se retirou. Então, quando Davi está orando aqui, dizendo: Senhor, não retira de mim teu Santo Espírito. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor, eu não quero que aconteça comigo o que eu já vi acontecer com Saul. Você sabe também, você já conheceu pessoas que Deus usou, você já conheceu pessoas que tinham chama no coração, você já conheceu pessoas, quem sabe até algumas Deus usou para te ajudar, para ser bênção na tua vida, e você sabe que essas pessoas caíram, você sabe que essas pessoas de alguma forma se enfraqueceram, e hoje, quem sabe até tu convida essa pessoa para vir, ela sorrir para ti, um sorriso amarelo. Ela falou: pois é, qualquer dia eu vou. E eu te digo uma coisa: no fundo, essa pessoa não está te dando um não. No fundo, ela queria, tudo que ela queria era que a chama estivesse acendida, mas a sua alma chora, e ela dá uma desculpa qualquer dia vai, mas no fundo, a realidade é que ela quer, mas não tem força. Porque eu tenho ensinado aqui hoje que mais difícil é recomeçar do que manter-se na presença de Deus. Sua alma chora. Você deve de lembrar de pessoas que estão nessa situação. E tu conhece esse filme. Talvez tu já viu isso na própria família. Talvez tu já viu, quem sabe, pessoas, colegas de trabalho, você viu esse filme acontecer. Por isso que eu creio que esse é o tempo de nós clamar nesse final de ano e dizer: Senhor, já que tu foi conosco até aqui, já que a tua presença nos acompanhou, já que tu nos aturasse até agora, já que tu tivesse misericórdia de nós até agora, Senhor, esse é o nosso clamor na última ceia do ano: não retira de nós teu Santo Espírito. Não queremos ficar fora da tua presença, queremos que tu vá conosco até o dia 31 de dezembro, mas queremos que tu entre conosco em 2015, porque só assim nós saberemos que será um ano de vitória. Com a presença de Deus as coisas andam, sem a presença de Deus as coisas se travam. Com a presença do Senhor será um tempo de alegria, de refrigério, serão aventuras. Sem a presença de Deus é fracasso, é derrota, é tristeza, é mau humor, é depressão e tudo mais. E eu quero encerrar te lembrando de algo. Houve um homem na Bíblia que tem muito a nos ensinar. Não dá tempo de ler aqui agora, mas esse homem chamado Moisés, um dia no capítulo 33 de Êxodo, o próprio Deus fala com Moisés. Presta atenção aqui agora, olha para cá. Deus fala com Moisés no capítulo 33 de Êxodo. Você acompanha em casa depois. E Deus diz: Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou introduzir o povo na terra prometida. Eu tenho palavra. Eu falei que eu tirava o povo do Egito, que eu levava a terra prometida. Eu vou cumprir. Moisés, eu vou fazer que o povo entre na terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, tem riqueza, tem gado e abundância, tem tudo que é tipo de abundância. Eu vou cumprir o que prometi, Moisés. Só tem uma coisa: eu estou saindo do meio de vocês. Minha presença não vai mais com vocês. Sabe por quê, Moisés? Porque vocês são teimosos, cabeça dura, orgulhoso, desobediente. Vocês não fazem a minha vontade, vocês não me honram. E se eu continuar no meio de vocês, eu vou matar vocês. A minha ira vai se acender, eu vou destruir vocês. Para que eu não destrua vocês, eu vou mandar um anjo levar vocês até lá. Um anjo levará vocês até lá, mas eu não vou mais com vocês. A partir de hoje, estou retirando no meio de vocês. Quem já leu isso na Bíblia? Êxodo 33, você pode ler em casa. Quando Moisés ouviu isso, sabe o que Moisés fez? Moisés se dobrou, se prostrou e começou a chorar. E eu pergunto: Deus não ia botar eles numa terra prometida? Deus não ia colocar eles numa terra que manava leite e mel? Eles não iam ter carne em abundância, não iam ter casa bonita, não iam ter carro bonito, não iam ter riqueza, não iam ser os bambambam da terra, não iam ser prósperos financeiramente? Iam ou não iam? Iam. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Que lugar? Diga comigo: deserto. Em outras palavras, eu prefiro estar no deserto com a tua presença
do que estar na terra de Canaã, cheio de abundância, com casa bonita, com carrão, cheio do dinheiro, sem a tua presença. Quem entendeu o que Deus está falando hoje? Em outras palavras, de que me adianta a casa bonita? De que me adianta estar numa terra que emana leite e mel, se tu não estás conosco? Moisés estava dizendo: a tua presença vale mais do que tudo isso. Você pode ter tudo, você pode ter todas as coisas que você imaginar, mas se você não tiver a presença de Deus, você é um miserável, você é um nu, você é candidato a infeliz. Porque só na presença de Deus, só na presença do Espírito Santo, nós vamos nos realizar. Por isso eu queria hoje desafiar você a fazer esta oração comigo. Quero que você incline a tua cabeça, quero que você feche os teus olhos, e quando trazemos esse altar, o pão e o vinho da Santa Ceia, incline a tua cabeça, feche os teus olhos, e nós vamos fazer a oração de Davi hoje. Última Santa Ceia do ano. Estava orando quinta-feira, digo: Senhor, domingo é Santa Ceia, a última. Ainda estou comemorando meu aniversário. Dá uma palavra boa para nós, Senhor. Me dá uma palavra assim, uma palavra joia. E quando eu estava estudando e orando, Deus me deu Salmo 51. E Deus me disse: queres uma palavra boa? Seja a minha boca para falar com eles. E desafia eles a fazer a oração que Davi fez e que tocou meu coração. Sabe por que Deus se constrangeu e por que Deus atendeu Davi? Não é porque Davi era santo, não é porque era tudo certinho. Aliás, que Davi fez umas besteiras feias, não dá tempo de falar aqui agora. Aliás, que Davi tinha feito coisa muito feia. Mas essa oração verdadeira e arrependimento puro mudou o coração de Deus. E Deus deu uma nova chance para Davi. Deus deu para ele uma nova oportunidade. E sabe, tem pessoas aqui hoje que estão precisando de uma nova oportunidade, uma nova chance na sua vida. Se tu perdesse o encantamento, se tu perdesse a chama, se tu precisa de um renovo essa noite, esta noite de você dizer: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Se a tua alma tem chorado dentro de ti, se teu espírito tem clamado pela presença de Deus, se você já não sente mais a presença de Deus como você sentia, se você já não sente mais a gana que você sentia, se você não tem mais a vontade que você tinha de orar, de ler a palavra, de fazer a obra, se quem sabe a coisa está se tornando uma rotina, quem sabe como que um compromisso, um dever. Eu te digo, a vida cristã é mais do que um dever. É um dever sim, mas mais do que um dever, é um relacionamento com Deus. A vida cristã é uma vida apaixonada. A vida cristã é amar ao Senhor de todo o teu coração. Sabes qual é o principal mandamento? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ama o Senhor com tudo que tu tens. Se você quer honrar ao Senhor, seja alguém que se relacione com Ele com paixão, com amor. Se esse é o teu caso essa noite, você já não estás mais feliz como... Quem sabe tu tinhas um carro mais velho e eras mais feliz, agora tens um carro melhor e às vezes te sentes triste. Quem sabe antes tu andava de ônibus e eras mais feliz, e hoje quem sabe tu andas de carro e às vezes te bate tristeza do nada e te sentes mais triste. Quem sabe tu tinhas mais paciência com os teus filhos quando vocês, quem sabe, moravam, quem sabe, num lugar simplesinho. Hoje vocês têm mais estrutura e você está mais estressado. O que está passando? Está faltando da presença de Deus na tua vida, meu amigo. O que está faltando é mais da presença de Deus no teu coração. Se a presença de Deus cresce, essas situações se resolvem facinho. Você não precisa fazer força, tudo é natural, se resolve. Te lembra que antes você lutava menos, você buscava mais a Deus, e as coisas se resolviam sozinha. Talvez hoje você tenha lutado, e não se resolve, porque estás lutando só com a tua força, e te cansas, e te esgotas, e te sentes debilitado.
porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Davi disse: Senhor, dá-me uma vontade nova. Se tu perdesses a vontade de orar, se tu perdesses a vontade de levantar de madrugada a buscar o Senhor, se perdesses a vontade de ler a Bíblia, pastor, eu sei que eu tenho que ler, mas eu fico entretido com outras coisas. Escuta, sabe aonde que Davi perdeu a presença de Deus? Deus manda falar. Eu ia orar pelo pão da Santa Ceia, eu ia orar pelo vinho, Deus mandou falar. Sabe aonde que foi a queda de Davi? Sabe como que tudo começou? Desocupação. Davi, em vez de fazer o que Deus ungiu ele para fazer, Davi ficou de bobeira. Leia a Bíblia, 1 Samuel 11, leia em casa, e você vai ver como é que começou a queda de Davi. Bobeira. Em vez de fazer a obra, em vez de fazer o que Deus chamou ele para fazer, diz a Bíblia em capítulo 11 de 1 Samuel, que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi resolveu ficar de boa. Davi disse: não vou me envolver, vou ficar. E Davi, sabe o que fez? Não fez o que Deus ungiu ele para fazer, ficou de bobeira. Vou dizer mais para você essa noite, Deus está mandando falar, eu vou falar. Se tivesse naquele tempo WhatsApp, Facebook, rede social, eu creio que na Bíblia diria: e Davi ficou de bobeira pela internet, e ao visitar sites e olhar para lá e para cá, Davi se atou no pecado. Mas como não havia WhatsApp, como não havia Facebook, como não havia redes sociais naquele tempo, não tinha mais o que fazer. Davi foi passear no palácio, passeia para cá, passeia para lá, não tem o que fazer, desocupado, uma banda aqui, uma banda lá, uma banda aqui, uma banda lá, até que Davi olha e vê uma jovem bonita, formosa, e o Cupido, chamado, isso é um demônio, eu vou ensinar, em breve eu vou ensinar sobre esse demônio, chamado Cupido. E esse demônio flechou o coração de Davi, e ele se atraiu por aquela jovem, e ele desejou ela. E ele mandou perguntar para saber que jovem era aquela, e disseram: essa jovem é casada, o marido dela faz parte do teu exército. E o resto da história você sabe o que aconteceu. E essa história terminou em adultério, terminou na morte do esposo dessa mulher, e terminou em várias tragédias. E tudo combina aqui em Salmo 51. Pastor, o senhor está me dizendo que há risco de passar isso comigo? Não, eu estou dizendo que a desocupação, o se desocupar do chamado, o que se desocupar das coisas que Deus colocou na tua mão e ficar de bobeira, abre portas para o inimigo te atar em alguma dessas áreas. Pode ser nessa, pode ser em outras. O bucho de Deus te diz: o que Deus colocou na tua mão, não solte. Fica firme, porque se tu ficar de bobeira, é tudo que o inimigo precisa para te colocar um laço. Te coloque em pé em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Assim como a Bíblia fala: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver iniciado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer desse pão, beber desse cálice indignamente, comerá para a sua própria condenação, não discernem no corpo do Senhor. Por isso examinem seu homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Estamos para cá em nome de